Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 9, dos versos 57 ao 62. Hoje eu vou ser bonzinho, não vou pedir a igreja para ficar em pé de novo, não. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 9, de versos 57 ao 62. Aqueles que acharam, digam amém. Amém, irmãos? Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Assim como Tu falaste ao meu coração, Tu iluminaste a minha mente, Pai. Peço que Teu Espírito Santo venha iluminar a Tua igreja, a receber a palavra que será proclamada nessa noite. E que a Tua igreja não só possa ouvir, mas colocar em prática e viver a palavra que será proclamada. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. E ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu, deixe os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Palavra do Senhor, meus irmãos, para a minha e para a sua vida. Sempre eu gosto de começar com uma ilustração, né? Sempre eu gosto de começar com início de uma ilustração, depois na conclusão nós voltamos ao final dessa ilustração, a conclusão dessa ilustração. O título da ilustração de hoje é A Águia. A águia. A águia é uma ave muito especial. É a que mais tempo vive. É a que mais tempo vive, cerca de 70 anos, e é a que voa mais alto. Mas para que isso aconteça, é necessário que ela passe por grande transformação. Nem todas têm coragem de se renovar, então não sobrevivem. Quando chegam aos 35 anos, estão com as penas velhas, seus canos grossos, o que as impede de voar. As unhas e o bico estão compridos demais, curvados, impedindo-as de agarrar o alimento e de se alimentar. Então, numa atitude instintiva e de coragem pela sobrevivência, algumas águias procuram um lugar alto, próximo a uma rocha, onde fazem um novo ninho para o processo que virá. No final, nós voltamos à conclusão dessa ilustração. Quero convidar você a meditar no seguinte tema nessa noite. O que eu preciso abrir mão para seguir a Jesus? O que eu preciso abrir mão para seguir a Jesus? O que você precisa abrir mão para seguir a Jesus? A caminho de Jerusalém, etapa final do seu ministério, Jesus faz ver aos que seguiam a necessidade de optar por continuar ao seu lado. É hora de se tomar uma decisão definitiva a respeito de prosseguir com Jesus. Nosso texto apresenta 3 curtos diálogos de Jesus com gente interessada em segui-lo, mas sem compreensão exata do que se estava dispondo a realizar. Das situações ali relatadas e das palavras do Senhor dirigidas a cada uma dessas pessoas, aprendemos coisas de grande importância com relação à decisão de se tornar discípulo de Jesus. E em primeiro lugar, discípulo não tem onde reclinar a cabeça. Discípulo de Cristo não tem onde reclinar a cabeça. Seguir a Jesus não é uma vida de conforto.
seguir a Jesus não é ser confortável. Peço que você fique com a Bíblia aberta, porque nós vamos reler o texto que nós acabamos de ler. Nos versos 57 e 58 de Lucas 9, diz assim: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Perceba que alguém se apresenta como voluntário para seguir Jesus. Possivelmente atraído pela grandeza da missão e no seu ímpeto de caminhar após o Mestre mostrar-se decidido a tudo. Mas estaria mesmo ele disposto a ir até o fim? Não seria sua atitude fruto de um entusiasmo momentâneo, uma resolução intempestiva tomada de reflexão? A palavra de Jesus a este revela que a decisão de segui-lo, de ter uma decisão consciente, sem lugar para empolgação passageira ou emocionalismo. É preciso compreender bem as implicações de andar nos passos do Senhor. É preciso estar preparado a enfrentar sofrimento, desprezo dos homens, a cruz e até a morte. Seguir a Jesus é se desfazer do seu ego, da sua vontade. É saber que você vai passar por situações difíceis, mas você, como servo de Deus, como discípulo de Cristo, vai ser testado, vai ser perseguido, vai ser confrontado. A pessoa que se voluntariou para seguir o Mestre, achou que seguir o Mestre, seguir a Jesus, é uma vida confortável, é uma vida fácil, uma vida, como se diz, viver debaixo da sombra. Não, irmãos. Viver uma vida seguindo a Jesus é preciso sair da zona de conforto. É preciso sair da zona de conforto. Essa igreja ela tem 51 anos, tem uma história linda, maravilhosa. Ela tem uma história que ontem as irmãs contaram aqui, uma história linda. Foi o que o presbítero Tiago falou agora há pouco. Se tem os bancos, se tem a parede, o teto, foram esses irmãos que com o seu suor, com seus dízimos, suas ofertas, dedicaram, ofertaram para a igreja. Esses instrumentos, tudo que tem aqui, foi conseguido com os dízimos e as ofertas dos irmãos. Sim, é uma história linda. Quantas histórias, quantos pastores passaram por aqui, quantos membros passaram por aqui, construíram uma história. Será que nós vamos viver do passado? Vamos viver do passado? E o futuro? E o futuro, para onde nós apontaremos? O que será daqui a 10, 15, 20 anos? Quando, de repente, alguns irmãos que estão no meio de nós não estarão mais aqui, o Senhor pode ter recolhido. E quem vai manter essa igreja? Em primeiro lugar, sempre quem mantém a igreja é o Senhor Jesus, mas nós aqui, igreja militante, porque a igreja invisível, irmãos, é a igreja invisível. Mas a igreja visível somos nós. Quem vai continuar mantendo essa igreja? Quem vai continuar liderando essa igreja? Quem vai continuar levando a liderança, administrando essa igreja? Não é conforto. Não é sentar no banco e não fazer nada, ou sentar no banco e criticar quem está fazendo alguma coisa. As raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ser cristão, ser discípulo, não é ser fácil. Não é uma vida de conforto. É preciso arregaçar as mangas. É preciso estar disposto a fazer, trabalhar no reino de Deus. Eu venho pregando isso aqui constantemente. É preciso estar disposto a fazer algo no reino de Deus.
É preciso, irmãos, prestar atenção no culto, naquilo que o pastor está falando. É muito, muito triste quando o pastor prega e não está sendo prestado atenção. Deus está falando com essa igreja, irmãos. O Senhor está falando. Nós precisamos alargar as tendas. Nós precisamos expandir, precisamos sair dessas 4 paredes para pregar o Evangelho. Nós precisamos crescer como igreja, com compromisso, deixarmos de ser religiosos e sermos espirituais, buscarmos uma vida no altar do Senhor. Precisamos sair da mesmice, precisamos sair das águas rasas e mergulharmos em águas profundas. Deus tem falado com essa igreja, Deus tem falado comigo, tem incomodado. Nós não podemos ficar de braços cruzados, sentados no banco, só olhando a banda passar, só olhando e criticando aqueles que estão fazendo. Eu venho à igreja quando é conveniente para mim. Eu venho à igreja quando é conveniente. Não venho à igreja de manhã na escola dominical, porque não. Vou acordar cedo para quê? Culto à noite eu venho, quando dá para vir. A live? Não vou assistir a live. Eu sei exatamente as pessoas que assistem a live toda semana. São as mesmas. Vira e mexe a outra pessoa assiste. Mas eu digo, se você não der uma boa noite, eu não sei que você assistiu. Às vezes, essa semana uma irmã botou lá 2 pessoas que não deram boa noite, mas eu não vejo. Se você não der boa noite, não adianta que eu não consigo ver se você está assistindo ou não. Falta compromisso. Falta experiência. Falta você ter vontade de trabalhar na casa de Deus. Arregaçar as mangas e fazer. Sexta-feira o conselho esteve reunido aqui. Nós não temos dinheiro para pintar uma parede ali. Nós não temos dinheiro para nada. A igreja está passando por uma dificuldade. Por isso o presbítero Tiago deu essa palavra aqui. E nós, numa vida de conforto. Irmãos, o discipulado não está isento de dificuldade para seguir Jesus. É mistério abrir mão de seguranças e garantias pessoais, colocar o próprio bem-estar em segundo plano. Jesus existe disponibilidade contínua de tudo enfrentar, numa determinação firme, que não se sujeita a desistências pelo meio do caminho. Não podemos desistir no meio do caminho, irmãos. Não podemos desistir no meio do caminho. Às vezes é difícil, e a pessoa desiste no meio do caminho. Não. Às vezes você pensa que está difícil. Já ouviram a história da pegada da areia? A pessoa Jesus está do lado dela. Ela olha para trás e ela vê 4 pegadas. Ela cansa. Aí ela olha para trás e vê só 2. E ela fala, Jesus me abandonou. Jesus me deixou de lado. Ele me abandonou. No meio do caminho, no meio do deserto. Aí quando ele consegue atravessar o deserto, ele volta, olha para trás e vê as 4 pegadas. Ele fala, poxa Jesus, tu me abandonou no momento que eu mais precisei. No momento que você mais precisou, eu te carreguei no colo. E às vezes nós desistimos por coisas à toa. Desistimos de fazer obras de Deus por coisas pequenas, coisas ínfimas. Só porque eu não concordei com algo que foi combinado. Eu costumo dizer que o combinado não é caro nem barato. É combinado. E quando a liderança toma uma decisão, e todos aceitam, depois ficam falando, comentando, como se fosse uma coisa terrível, irmãos. Comunidade, nós somos corpo de Cristo.
Tudo que se faz aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é para o meu engrandecimento, não é para o engrandecimento do presbítero Tiago, do presbítero Hamilton, do presbítero Claudemir. Não é para o nosso engrandecimento, tudo que a gente faz é para a honra e glória do Senhor Jesus. Às vezes a gente briga por pequenas coisas, pequenas que não fazem a menor diferença. Enquanto tem pessoas sedentas, morrendo de sede, de fome, de justiça. E nós aqui discutindo coisas que não vale a pena, leva a lugar nenhum. Essa semana, sexta-feira, a gente estava comentando, vamos fazer o evangelismo na estação do trem, distribuir folheto, botar uma tenda, anunciar o evangelho, sair das quatro paredes, fazer uma escola dominical na rua, no Coreto, pedir à prefeita liberação para fazer um culto ali no Coreto. Vamos sair daqui, vamos evangelizar, vamos mostrar nossa cara para a cidade. Acabou a pandemia, irmãos. Acabou a pandemia. Vamos arregaçar as mangas. Foram quase 3 anos que a gente está nessa situação. Eu cheguei aqui em Morato em 2020, março fechou e os nossos planos todos ficaram parados. Vamos arregaçar as mangas, vamos sair para evangelizar, vamos voltar ao culto no lar. O conselho já até comentou isso, de voltar ao culto, vamos marcar o culto do lar. Chamar os nossos vizinhos, nossos parentes, voltar ao culto do lar. Nós precisamos nos apresentar para o trabalho de Deus. Precisamos nos apresentar para a obra de Deus. Precisamos entender que é necessário sair das 4 paredes e proclamar o Evangelho. Levar o Evangelho a sério, sem empolgação, sem entusiasmo, não, mas com necessidade de servir ao Senhor, de fazer a obra de Cristo. Eu já falei aqui, né? Uma vez a pessoa pediu um homem para orar na igreja e falou: Senhor, eis-me aqui, envia nossos filhos. Como assim? Eis-me aqui, envia-me a mim. Seja qual for a sua idade, vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar a boa nova. Vamos lá para a estação de trem, anunciar, distribuir folheto, pregar, botar uma tenda lá, fazer uma ação social. Dizer, nós somos cristãos da igreja presbiteriana de Francisco Morato, queremos convidar você a estar lá no culto com a gente, escola dominical, culto à noite. Precisamos, irmãos. Como diz lá no Rio, sacudir a amendoeira, sacudir a roseira. Para a gente poder crescer como igreja de Cristo. Segundo lugar, irmãos, dos versos 59 a 60. Precisamos cortar o cordão umbilical dos nossos familiares. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Como assim? Deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Como assim? O que significa isso? Um outro é chamado por Jesus, mas esse prefere retardar sua tomada de posição em função de outras lealdades. Quer primeiro sepultar o pai. Não que seu pai estivesse necessariamente morto ou à morte, mas sua preocupação é servir a seu pai até que ele morra. E isto era perfeitamente compreensível e aceitável aos olhos da sociedade. As pessoas não esperariam mesmo outra coisa dele, só que a ocasião de cumprir esse tão nobre dever social podia demorar. E é exatamente isto que desqualifica para seguir a Jesus. Certa ocasião, um jovem falou para mim assim: pastor, depois que eu me aposentar, eu vou fazer seminário para ser pastor. Eu falei: não, faz não. Não. Faz isso não. Você quer seguir? Sai agora. Que vai esperar aposentar para fazer seminário. Eu conheço um homem lá no Rio, assim, que se aposentou para seguir fazer seminário. Não. Ou você segue, ou você faz, ou não faz. Quando nós temos o chamado, irmãos, é algo que é vocacionado, algo que é profundo na nossa vida. Eu não posso esperar meu pai, minha mãe morrer para depois seguir a Jesus. O tempo urge. Jesus está voltando. Ele quer que eu me comprometa com Ele. Nós precisamos ter compromisso com o nosso Deus.
Minha mãe está lá, sendo tratada, cuidada, com 77 anos de idade. Vou esperar minha mãe morrer para pregar o Evangelho? Quantos de nós aqui vai esperar o pai e a mãe morrer para pregar o Evangelho? O tempo urge, irmãos. A necessidade da gente pregar o Evangelho. Deixar para depois é hábito de muitos que conhecem ao Senhor e ouvem a sua voz. Porém, não há tempo a perder diante das carências crescentes do mundo. Deixar os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. A decisão por Jesus é urgente. Não podemos esperar nem ficar para amanhã. Todas as demais responsabilidades e prioridades têm de ser postas de parte para se poder servir ao Senhor. Os interesses de Deus estão acima de todas as coisas. Há uma urgência na tarefa de anúncio do reino de Deus. E isso não pode ser postergado de forma alguma em nome de nada. O que é a prioridade da sua vida? O que é a prioridade na vida do crente? Eu costumo dizer que nós somos mordomos de Cristo aqui na terra. Nós não temos absolutamente nada. O Senhor nos deu para administrar. Então, se você tem uma casa, essa casa não é sua. Essa casa Deus te deu para você administrar. Você é um mordomo. Então, nós somos de Cristo. Nós somos do Senhor Jesus. E que tudo o que fazemos é por Ele, por meio dEle e para Ele. São todas as coisas. Eu não tenho que pensar em mim. Quando nós... Já falei isso aqui outras vezes, quando nós reunimos o conselho, nós oramos pedindo a Deus que oriente a reunião do conselho. Lemos um texto da Bíblia, o pastor lê um texto da Bíblia e faz uma meditação. E pedimos orientação a Deus para que todas as decisões tomadas ali sejam para o reino de Deus, para a glória de Deus. E é assim que a nossa vida deve ser. Tudo para Deus. A gente está com pouco tempo, nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo por aí, irmãos. Eu falei hoje para os adolescentes, vai chegar um tempo em que o Evangelho vai ser proibido. Vai chegar um tempo em que os crentes não vão poder pregar o Evangelho. Vai chegar um tempo. E a Igreja de Cristo está preparada para isso? A Igreja de Cristo está preparada para levantar a cabeça e dizer: eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, e ser presa? É algo que a gente precisa pensar. Não podemos esperar, o tempo urge. As necessidades são grandes. O povo está sedento. Em terceiro lugar, irmãos, quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedirmos-nos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo pondo a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Um terceiro oferece-se também como voluntário, mas apresentando uma condição previamente para efetuar o seu seguinte. Aparentemente, ela é tão legítima quanto a do segundo. Quer tão somente desperdício dos seus familiares. Na realidade, ele estava buscando a aprovação e permissão de outros, o que muito provavelmente não aconteceria, e essa seria a desculpa. É como se você fosse consultar o seu pai e sua mãe: não, que é isso? Você vai fazer seminário? Você está doido? Você pode ser advogado, engenheiro ou médico? Você vai fazer seminário? Para cuidar de gente? Para ser pastor de ovelha? Você podendo ter uma profissão? Você está doido? Você está maluco? É assim que, muitas das vezes, os filhos, quando vão falar para os pais que querem fazer seminário, é isso. Tem uns pais que incentivam, apoiam, mas tem outros que não. Eu quero um filho advogado, médico. É a desculpa que ele queria para se despedir dos pais, para ouvir a opinião dos pais. Contudo, a decisão de seguir ao Senhor é decisão pessoal, que não pode ser colocada nas mãos de outras pessoas, quem quer que sejam elas.
quem quer que sejam elas. Toda a vida deve estar individualmente comprometida com Cristo. E esse compromisso só pode ser assumido pela própria pessoa, nunca por outro em lugar dela. Meu irmão, a salvação é individual. Seu compromisso é individual. Você deve estar pensando assim: esse sermão tinha que ser para aquela pessoa que não está aqui. Não, esse sermão é para você. Eu tenho dito, quem não veio perdeu, como esse não vai ter outro igual. Esse sermão é para você ouvir. Porque nós não podemos dar desculpa pelo outro. A salvação é individual. Eu tenho que cuidar da minha salvação. Dizem que filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Você tem que ensinar. Você que batizou seu filho na igreja tem que trazer ele e ensinar. Mas mais tarde, na pública profissão de fé, ele vai tomar a decisão dele e vai decidir. Aí é com ele, não é com você mais. Jesus diz: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O serviço do reino é comparado à aração de um campo que deve ser executada com um olhar fixo ao que está à frente, para que não haja erros, bater numa pedra e danificar o instrumento, estragar o que já foi feito, abrir sulcos tortos na terra. É necessário caminhar sem se distrair, quebrando os laços que prendem ao passado e ao que ficou para trás. É aquilo, irmãos, nós temos 51 anos. Nós temos que olhar para frente para daqui a 19 anos, como essa igreja vai estar. Olhar para o futuro. Olhar para o futuro e falar: nós somos uma igreja ousada, uma igreja que crê no Senhor, que tem fé para fazer a obra de Cristo. Fomos chamados a proclamar o Evangelho, fomos chamados a anunciar a boa nova de Cristo, fomos chamados a adorar o Senhor. Nós precisamos ter esse entendimento. A reação dos interlocutores de Jesus não aparece, é o leitor ou o ouvinte quem tem de responder, completando a conversa com sua própria decisão ponderada, inadiável, intransferível, exclusiva. É você que vai tomar a decisão, irmãos. É você que vai tomar a decisão. Ou você muda e assume um compromisso com Cristo, não é comigo não. Compromisso você não vai assumir comigo, nem com o conselho, não. Ou você assume um compromisso com Cristo, de arregaçar as mangas e vir para a igreja, fazer a obra de Cristo, ou você vai continuar no marasmo, no raso, na sua área de conforto. Ou você vai continuar aí. Essa semana eu disse para uma pessoa: seus amigos, suas amigas estão disparando. Estão indo embora e você está ficando para trás. Você está estagnada. E assim somos nós. Precisamos acordar, irmão. Jesus está voltando. E a palavra de ordem é indo, não é ide não, é indo por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nossa missão é indo. Seguir o Senhor é decisão séria e comprometedora. Não se pode brincar de ser discípulo. Antes é preciso estar-se inteiramente disposto a deixar de lado todo tipo de interesse pessoal, social ou familiar para engajar-se integralmente no serviço do reino de Deus. Eu preciso deixar meu interesse pessoal de lado e saber que tudo que eu faço aqui é para o reino e para a glória de Deus. É para o Senhor, não é para o meu engrandecimento. Hoje eu estou aqui, irmãos. Hoje eu estou pastoreando essa igreja. Amanhã eu posso não estar. Mas a igreja vai continuar de pé. Porque a igreja é do Senhor. E ontem eu falei no final da minha palavra: as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. Como diz Abraão quando chegou lá: Senhor, por causa desses 10... Ele foi de 50, veio reduzindo. Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Aí ele não perguntou pelos 5. Ele deu as costas e foi embora. E Deus destruiu. A SAF faz uma reunião de oração aqui toda quinta-feira.
Deus tem abençoado as nossas reuniões. Deus tem abençoado as reuniões da SAF. Quantos testemunhos nós ouvimos de irmãs que contam aqui que tiveram uma resposta de Deus. Nem sempre é da nossa forma, mas quantos testemunhos, quantas irmãs pedem oração no grupo da SAF, pedem oração na reunião da SAF, quantas irmãs a gente ouve testemunho de que Deus abençoou, que Deus ouviu. Quantas pessoas? A oração, irmãos, ela é a chave do avivamento. A nossa oração não tem poder, eu já falei isso aqui. A nossa oração não tem poder, quem tem poder é o Espírito Santo, que intercede por nós. Mas a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Domingo passado, a irmã Eliane cantou com Daniel, né? Sei que Deus responde às orações. Sei que Deus responde. Ele responde da forma que Ele quer, não da forma que nós queremos. Não da forma que nós queremos, mas da forma que Ele quer. Portanto, irmãos, sejamos fiéis ao Senhor. Busquemos ao Senhor. Arregacemos as mangas e vamos sair para pregar o Evangelho. Eu disse para o Rafael essa semana, Rafael, ano que vem, em nome de Jesus, nós vamos ter uma IBF na igreja. Vamos ter uma IBF na igreja. Vamos evangelizar. Vamos sair para a estação. Vamos fazer um sábado solidário para o ano que vem. Estamos programando um sábado solidário para a gente fazer uma ação social na cidade. Nós temos a irmã Ana, que tem conhecimento na cidade. Temos várias pessoas aqui, temos advogados, pessoas que podem dar uma assessoria jurídica no sábado, dar uma orientação jurídica, enfermeiros, médicos, professores. Vamos botar os nossos talentos à disposição do reino. Fazer um trabalho social, solicitarmos espaço, fazermos alguma coisa para o Senhor. A igreja precisa se preocupar com o externo, com a sua comunidade. Dizer assim, somos do Senhor, somos a Igreja Presbiteriana de Francisco Morato, estamos aqui para anunciar a boa nova, que Jesus salva, que Jesus cura, Jesus liberta, e nós queremos pregar esse Jesus para você, mas você vive esse Jesus? Você tem vivido esse Jesus? Você tem feito a diferença? Você tem deixado esse Jesus fazer a diferença? É muito bonito, irmãos, é muito lindo. Eu fico assim, feliz e emocionado quando ouço histórias de irmãos que contam de quando essa igreja nasceu. Mas nós não podemos ficar só nessas histórias. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que olhar para frente. O Tiago estava me falando hoje da avaliação no trabalho dele, né? As empresas hoje fazem avaliação. Daqui a pouco eu vou dar um anúncio aqui, na hora do aviso, para a igreja entender que nós precisamos reformular as coisas, nós precisamos rever os nossos conceitos como igreja presbiteriana. Uma decisão que o conselho tomou sexta-feira. E nós precisamos, porque a igreja precisa estar se movimentando, sabendo de como ela está. Então, que possamos arregaçar, ter um compromisso. Volto a dizer, não é comigo. Não é com o conselho, mas é com o Senhor Jesus. É com Ele. Que Deus abençoe as nossas vidas. E aí, finalizando o sermão nessa noite, terminando com a história da águia. Concluindo, começando o processo de renovação, as águias batem as unhas contra a rocha, até que se quebrem e fiquem em carne viva. Em seguida, o bico, batida após batida, até cair. Enquanto isso, a águia é alimentada por outras do grupo, para que se sobreviva. Quando as unhas começam a crescer, ela vai arrancando as penas, uma a uma. Após aproximadamente 150 dias, está completo o processo. São 150 dias. Então ela parte para o tão famoso voo de renovação, com mais 35 anos de vida pela frente. Parabéns você, igreja. Parabéns às pessoas que, como as águias, têm a coragem de se olhar no espelho e de provocar essa transformação que, embora dolorida, traz de volta a vida. Parabéns, Igreja de Francisco Morato. Nós comemoramos, no mês de maio, 51 anos, que possamos nos renovar através desse processo doloroso,
e viver mais 51 anos proclamando a boa nova de Cristo, anunciando que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe.